Boa tarde, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Isabelle Bernardes, trabalho aqui no Departamento de Medicina da PUC e hoje a gente vai dar continuidade às nossas lives com o intuito de levar mais informação para vocês nesse período de pandemia. Se vocês tiverem alguma sugestão sobre assuntos que a gente possa abordar, deixe nas nossas últimas fotos que a gente vai dar uma olhada na sugestão de vocês. Na live de hoje a gente vai conversar com a doutora Camille Fará. Ela é geriatra e ex-aluna do curso de pós-graduação aqui da PUC. E hoje ela vai falar sobre o combate da pandemia no interior do Rio de Janeiro. Vou convidar ela aqui para entrar para falar com a gente. Só um momentinho que ela já está entrando. Boa tarde, Camille, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Para começar, conta um pouquinho da sua experiência, o que você faz atualmente. Bom, eu sou médica geriatra, né? Formei aí na PUC Rio, minha especialização em geriatria foi na PUC. Antes da especialização em geriatria, eu fiz residência de clínica médica aqui em Campos do Goytacazes, no Hospital Escola Álvaro Alvim, que terminando a minha especialização em geriatria aí na PUC, retornei aqui para Campos do Goytacazes, onde exerço até a pandemia. Era exclusivamente geriatria, né? Agora estou com a divisão aí de responsabilidades. Entendi. Para começar, agora você está no Centro de Controle e Combate do Coronavírus, né, em Campos do Goytacazes. Como é que funciona esse centro de controle? Bom, esse centro foi uma iniciativa bem louvável de um grupo de médicos aqui de Campos, em parceria com a prefeitura, entre eles pneumologistas, infecto, intensivistas e outras especialidades, né? Ele está funcionando hoje dentro do Hospital da Beneficência Portuguesa de Campos. Foi uma exceção, né? Foi isolado uma parte da Beneficência Portuguesa para os pacientes com coronavírus. Então, ele funciona da seguinte forma: é um centro de porta aberta, né? Os pacientes podem vir de casa se estiverem sentindo algum sintoma compatível ou são referenciados de outro hospital. Então, nós temos um serviço de triagem, onde os médicos e os enfermeiros vão ver se realmente é uma suspeita ou se não. Se forem sintomas leves, esse paciente é encaminhado para o domicílio com orientação dos contactantes, né? Para o isolamento social, medicado. Caso o médico, os médicos da triagem achem por necessário, o paciente é encaminhado para internação. A gente tem a sala vermelha, que conta aí com uns 6 leitos, eu acho, que tem um intensivista, porque pode chegar algum paciente em insuficiência respiratória, um paciente mais grave, então ele é estabilizado ali e depois segue para a UTI. Se eu não me engano, são 40 leitos de enfermaria e eu acho que 19 de UTI. Mas a comissão técnica está tentando ver se consegue abrir mais um andar, né? Entendi. E onde você está atuando nesse centro? Então, tem a sala verde, que é a triagem, a vermelha, que é os pacientes mais graves, e eu fico no setor amarelo, né? Que seria ali um suporte na triagem, eu interno esses pacientes que são indicados para internação e fico atendendo as intercorrências dos pacientes que já estão internados durante 24 horas, né? As demandas durante o plantão desses pacientes que estão internados, ou encaminhando para o CTI, ou alguma descompensação que eles possam ter, né? Entendi. Como é que tá a doença, mais ou menos, aí no município? Tem um panorama de como tá? Tem, assim, de ontem um boletim, né? Para quem não conhece Campos, a gente são uns 500 mil habitantes. Então, em termos de território, né? Campos é a maior cidade do Rio de Janeiro em termos de território, né? Até maior que o Rio de Janeiro. Populacional, acho que é a segunda maior em população. Então, é bastante gente. Então, nós temos confirmados pelos órgãos da prefeitura 333 casos confirmados, foram 18 óbitos, sendo que 8 ainda estão em investigação e 111 curados. Mas a gente que trabalha no dia a dia, é lógico que esses números são muito maiores do que esses, né? Uhum, Talvez o dobro ou 3 vezes mais, porque tem as subnotificações. sim. Então, provavelmente é muito mais do que isso, né?
Mas ainda existem leitos suficientes para as pessoas? Por exemplo, no centro de controle, eles ainda estão dando conta da demanda ou já está faltando alguma coisa? Então, como eu sou muito sortuda, o meu último plantão no sábado, eu entreguei ele no domingo, né? Eu fico 24 horas. Foi o dia que esgotou as vagas, né? Eu internei nas últimas que tinham. É lógico que no domingo e hoje já tiveram algumas altas. Uhum. Só que não dá vazão. Os pacientes recebem alta e logo já tem paciente para internar. Por enquanto, não tem paciente ficando em espera. A gente está conseguindo girar, mas em 10 dias para cá, o número de casos aumentou absurdamente. Além do número de casos, a gravidade com que eles chegam. Eles não estão chegando com sintomas tão leves. Já estão chegando muito cansados e a maioria, às vezes, para internação. Então, a gente está ficando bem limitado em leito. E Talvez hoje, por exemplo, tenha uns 2 leitos ou 3 na enfermaria. entendi. Vaga. E para os médicos, vocês ainda têm acesso aos EPIs? Ainda está o suficiente para como está essa Graças a distribuição? Deus, Isabelle, tá no nosso serviço, apesar de ser assim, SUS, né, unidade de saúde, então nós temos tantos médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal da limpeza, cada um no seu setor, a gente está com EPI suficiente, né? Não tem em números, não tem em números, mas assim, não estou falando do serviço privado, estou falando do serviço SUS. Sim, Ali no CCC que a gente fala, o índice a taxa de contaminação dos profissionais de saúde em geral é muito pequena. De médicos, por exemplo, é muito baixa. uhum. Nossa, isso é excelente, né? Porque a gente, quando começou a trabalhar, foi, meu Deus, semana que vem já tá todo mundo contaminado. Mas não está sendo assim. Nós temos mais de 50 dias atendendo e a contaminação ali foi bem pequena. E os profissionais que porventura foram positivos, eles acabaram se contaminando em outro serviço, né? E não ali, que é muito bom isso, é satisfatório, né? Como é que você faz para quando você sai do hospital, dos plantões? Você tem algum cuidado específico para que você não leve essa se você não se você caso pegue, você não leve para fora do hospital? Você está tomando algum cuidado específico? Geralmente, assim, o ideal é tudo que a gente usar no hospital, a gente deixar no hospital e não levar para casa para não levar o contágio, né? Sim. Mas é uma coisa minha. Eu gosto de levar a minha roupa de cama e o meu pijama cirúrgico, né? Uhum. Então, quando termina o plantão, o tênis vai num saco, em sacolo, o pijama cirúrgico em outro saco e a roupa de cama também. E eu faço a higienização, a lavagem, a esterilização na minha casa. Já comprei todos os produtos hospitalares Uhum. e faço essa desinfecção em casa. A questão da alimentação também, eu levo a minha comida de 24 horas, até a água que eu tomo, eu levo de casa. Então, é um padrão meu mesmo, assim. Como eu Sim. não como na rua fora, por exemplo, eu não peço comida por delivery, por exemplo. Eu faço tudo em casa para tentar a gente se expor menos. Sim. E no hospital a mesma coisa. Eu levo água, o almoço, a janta, o lanche, para tentar ter menos contato possível Uhum. com o meio externo do hospital, né? Como eu Sim. tô morando sozinha, foi uma opção minha eu sair da minha casa. Uhum. Então, quando eu comecei a trabalhar no coronavírus, eu tô morando sozinha. Porque o meu marido, ele é imunossuprimido, toma imunossupressor, então seria inviável eu ficar sendo fonte de contágio. Então, como eu moro sozinha, é mais fácil de eu fazer esse tipo de higienização em casa, porque só eu uso os utensílios, a máquina de lavar, então fica mais fácil. Porque eu sinto que se eu fazer a própria desinfecção das roupas, eu me sinto mais garantia que eu Sim, estou é fazendo porque você sabe que corretamente. você está fazendo da maneira correta, né? Você não sabe se os Os produtos estão. produtos usados. É lógico que o hospital tem a lavanderia hospitalar, mas eu fico com paranoia, então eu faço tudo em É casa. melhor. Cuidado, mais cuidado é sempre melhor, né? Para evitar. Eu tento. Pro pessoal que está assistindo a gente, vocês podem deixar alguma dúvida, questão que vocês tiverem para a Camille, que a gente vai, ao longo da live, falando, perguntando para ela. Como geriatra, como é que você está vendo a situação no hospital, especificamente na geriatria? É interessante, quando eu comecei, eu tinha uma outra visão do tipo de paciente que ia chegar. Eu achava que mais de 50% iam chegar idosos. Idosos bem ruins, né? Já com ciência respiratória, que a maioria ia ser idosos. Mas quando eu comecei a atender, eu vi que a grande porcentagem dos atendimentos eram jovens.
E eu fiquei, nossa. Aí eu pedi o administrador para me passar uns números, para ver se essa era só uma impressão ou se era realmente Uhum. fato. E ele me passou realmente o que está acontecendo. Eu até anotei para passar para vocês. Nesse tempo, desde março até sábado, isso só lá no centro de coronavírus, não Sim. é na rede particular. Uhum. Foram 1.640 atendimentos totais. Desses 1.600 pacientes, 121 foram internados, ou seja, não é um número tão Não. grande, né? É. E desses 120 internados, 33% eram idosos, então, É muito bem pouco. menos da É. metade, Sim. graças a Deus. Então, Sim. o que corroborou com meu olho, né? Uhum. Então, tivemos 10 óbitos no serviço, 70% dos óbitos foram idosos. Então, o que eu observo? São menos pacientes que procuram unidade e que são internados. Uhum. Porém, quando eles internam, eles ficam muito mais tempo internados. É mais difícil de dar alta. E quando eles agravam, aí realmente é mais difícil de É mais sair e o rápido, né? óbito, a mortalidade é maior. Uhum. Mas para não ficar também só falando notícia e desgraça, né? Que é bom de falar Sim. coisas boas, né? A gente também fica muito feliz. Tem que falar coisas boas. Com certeza. Nós tem essa mortalidade de 70%, né, no nosso serviço, porém tivemos várias altas de idosos que ficaram gravíssimos no CTI, entubados por um tempo considerável, que já estão em casa, né? Uhum. E cada alta dessa era uma alegria, né? Você conseguir tirar um paciente idoso de 80 anos, 60 e poucos anos do tubo e ele ir Sim. embora para casa, né? Então, parabenizar também os intensivistas também, né? Tem alguma recomendação específica para os idosos durante esse período? Que sejam cuidados que eles devem ter em casa, assim, para. Além do isolamento que todo mundo tem que ter, além deles, é o que eu sempre falo, assim, nesse tempo de pandemia, o que tem, pelo menos na minha experiência, é o aumento de ansiedade, depressão, medo dos idosos. Então, se você convive ou está morando com eles, ótimo que você consegue estar no dia a dia e tentar lidar com isso. Mas muitos idosos, não é a realidade da maioria, estão realmente ficando sozinhos. Então, por exemplo, eu tenho pacientes com depressão, distúrbio bipolar, ansiosos, que eu demorei meses para conseguir controlar e estabilizar o paciente. Então, foi começar a pandemia e foi tudo por água abaixo. Reajuste de medicações, filhos ligando, o que a gente pode observar não só em quem tem história de depressão e ansiedade, como os que não tinham, passaram a ter. Então, atenção, cuidado, converse, porque muitas vezes eles não vão ficar chorando o dia inteiro de depressão. Não é assim. Eles não vão chegar para você ativamente, estou triste. Não vai ser. Muitas vezes ele vai ficar quieto, vai ficar isolado, vai se isolar no quarto, vai começar a falar menos. E nunca tirar a ideia, quer dizer, sempre ter a ideia do suicídio, né? Que é muito comum nos idosos, ainda mais quem já tem história de depressão ou uma ansiedade extrema. Então, sempre estar vigilante, parar de ler notícias diárias, porque isso é uma fonte de ansiedade para qualquer um. Tem estudos que mostram que se você lê o suficiente, 30 minutos por dia, 20 por dia, dá uma olhada no que está acontecendo no mundo já é o suficiente para você saber o que está acontecendo e acabou. Não tem que ficar lendo isso o dia inteiro. Eu anotei até uma palavra que chama, nós estamos numa pandemia, né? E a Uhum. pandemia está vindo com a infodemia. O que, que é Sim. isso? Absurdos de informações em excesso e a gente está ficando louco em todas as redes, os idosos também, né? Então, Sim. monitorar esse excesso de informação que eles estão tendo, informações, tentar pegar informações em órgãos oficiais do Ministério da Saúde, da prefeitura da sua cidade, né? Não ficar, porque a gente segue muito artista, celebridades, então nem tudo que uma celebridade ou um artista fala é real. Então, muitos passam Uhum. informações equivocadas, mas como são famosos, aquilo é dito como verdade. E isso gera também, olha, fulano falou aquilo, que não deve fazer aquilo, o que pode fazer. São informações equivocadas, né? Então tem que ter cuidado com as informações e a vigilância, se não pode pessoalmente ligar, Skype, WhatsApp, essas coisas. A família se manter presente nesse momento, mesmo longe, é muito importante, né? Para eles não se E sentirem outra coisa sozinhos. também,
Tá tendo alguma intercorrência clínica? Ah, muitos filhos, ah, eu não vou levar a mamãe no hospital, no consultório, porque eu tô com medo dele pegar coronavírus e não vou levar. Mas Sim. muitas vezes uma descompensação de uma síndrome demencial que o paciente está delirando ou tendo alucinações, ou uma descompensação cardiovascular, o médico vai ter que olhar presencialmente. Então, Sim. combina com o médico, combina com o geriatra dele, se tem como levar no consultório em um horário, só ele, ou o médico geriatra em casa, para atender as intercorrências clínicas. Não é também para ficar empurrando com a barriga essas descompensações, uma infecção que pode levar um idoso ao óbito e não for coronavírus, mas ser outra intercorrência, outra comorbidade. Então, liga para o geriatra, conversa e combina se precisa examinar o paciente presencialmente, né? É importante que esse grupo se mantenha fazendo um acompanhamento com o médico, né? Esse feedback, o telemonitoramento dos pacientes, então não vai incomodar. Tem que incomodar porque o médico vai dizer, não, eu tenho que ver esse paciente ao vivo. Sim, Não, isso aí dá pra gente resolver por telefone. entendi. Qual é o maior desafio que você está enfrentando nesse período de pandemia? Eu acho que eu e todos os profissionais de saúde, né? Eu acho que a ansiedade, é você tentar manter a sua saúde mental, sua sanidade mental, você Uhum, tentar se manter uma pessoa equilibrada no meio do caos, né? Porque uhum, as pessoas já estão ansiosas, quem não é profissional, né? O isolamento social geral, todo mundo já está ansioso, estressado. Só que o profissional de saúde, além dele viver aquilo que a sociedade vive também, porque a gente também faz isolamento social, né? Só porque eu sou trabalho no olho do furacão, não quer dizer que eu posso sair na rua. Então, quando eu saio do hospital, eu estou fazendo meu isolamento. Então, além de fazer aquilo que todo mundo normal faz, a gente ainda tem que conviver, lidar no dia a dia, né, com a ansiedade do paciente, com a frustração dos pacientes, muitas vezes do caos da saúde pública, da frustração da própria profissão. E eu falo assim, que eu sou a isolada dos isolados, né? Então, as pessoas estão isoladas e eu estou mais isolada ainda, porque eu estou me isolando dos isolados, porque eu ainda uhum. tive que sair da convivência familiar. Então, isso é muito ruim. Dificulta. Porque quando você Uhum, tem o conforto familiar, você chega em casa, partilha, conversa. Ao vivo, né? Você abraça, uhum, você beija. E quando você está afastado, o ambiente fica mais frio ainda, né? sim, E você tentar administrar isso na sua cabeça por tempo indeterminado, né? Porque a gente não sabe até quando. Só volto para casa quando o CCC a gente encerrar, fechar as portas, né? A gente não sabe quanto isso vai durar, né? Então, tentar manter um equilíbrio, porque se você não estiver equilibrado, você não consegue passar equilíbrio para o paciente, esperança, confiança, né? Que é o que eles precisam quando chegam, né? entendi. Você tem mais alguma coisa para falar para a gente sobre esse assunto? Que seja importante a gente alertar os médicos também que estão trabalhando em outras áreas, principalmente daqui do Rio, mas que são mais um panorama de como está aí no interior do Rio. É lógico que, assim, esses dados que eu passei é muito específico de campos, né? Talvez São Paulo, Uhum. Rio, ou até os vizinhos, cidades vizinhas, tenham talvez uma outra estatística, né? Mas, principalmente para os profissionais de saúde, né? É se cuidarem, né? Porque, às vezes, o profissional, a gente não vai se contaminar com o doente. Talvez o doente seria o nosso menor dos problemas, que a maioria dos profissionais, eles se contaminam com eles mesmos, é a Uhum. autocontaminação, a não desparamentação correta. Então, vários estudos mostram que a maioria das contaminações dos profissionais de saúde é que não se desparamenta de forma correta, ou se paramenta de forma errada. E aí você se contamina, leva contágio para casa, para os familiares. Então, não tenha pressa, siga o protocolo como deve ser seguido, entendeu? Porque a chance do erro é menor, né? Se manter vigilante. E para os pacientes e para nós todos, é a questão do isolamento, né? O nosso índice de isolamento aqui de Campos estava no dia 15, dia 13, dia 15, estava muito baixo, estava 40, 45%. O que é ineficaz para você conseguir evitar o colapso da saúde. Então, o Sim, nosso prefeito hoje, por exemplo, hoje já está valendo o lockdown aqui em Campos, porque no final de semana já não tinha mais vaga, porque as pessoas não estão se conscientizando, infelizmente. Há necessidade de sair, tem que trabalhar, vamos trabalhar, acabou de trabalhar, voltamos para casa, mas é o que não estava sim, acontecendo. Então, se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir controlar, vai ter caos, e a gente já tem exemplos, e eu não queria
passar no meu serviço o caos que os profissionais de saúde, por exemplo, italianos, espanhóis, passaram, que é não ter onde colocar os pacientes. Então, os profissionais de saúde estão fazendo, tentando fazer a parte de todos nós, estamos sofrendo com isso. Só que a população que tem que colaborar pelo menos um pouco, entende? E Sim, não tem essa consciência. Porque se acontecer do colapso, que graças a Deus ainda não chegou, sim. eu não gostaria de ter que escolher paciente, deixar um paciente em ciência respiratória sem tubo. E se eu pudesse, eu tinha vontade de pegar cada pessoa da comunidade, levasse para o meu plantão e ficasse comigo 24 horas. Eu acho que se a gente conseguisse fazer isso com a população inteira, acho que todo mundo ia conseguir se conscientizar e fazer o isolamento correto, porque eles não veem o que a gente vê. Então parece que é uma realidade muito distante deles, Sim, né? exatamente. Então, se pudesse essa conscientização, seria interessante, né? Seria muito bom. A Sônia perguntou, quando começaram a usar medicamentos no isolamento domiciliar? Bom, o medicamento que eu acho que ela deve estar perguntando seria a hidroxicloroquina, né? E eu acho. Por exemplo, a gente não tem respaldo, porque a gente não tem respaldo ainda do Ministério da Saúde para a gente fazer essas medicações a nível ambulatorial. Por Uhum. exemplo, tem muitos casos, a maioria dos casos leves que a gente atende no CCC são orientados, os contactantes são orientados, isolamento domiciliar, e o tratamento é sintomático, analgésico, antitérmico, bastante líquido, e as orientações de agravamento, que é voltar ao serviço caso piore, falta de ar, tosse, febre persistente. Em alguns casos, sim, é prescrito um antibiótico. Mas aí, por exemplo, a hidroxicloroquina a gente ainda não tem aval do Ministério da Saúde para fazer em rede SUS. O que a Sim. gente faz no protocolo do CCC são pacientes internados em UTI, sim. Desde o momento que eles são internados, a gente faz. Agora, a nível de ambulatorial a gente não tem essa permissão, esse respaldo ainda Bom, isso pode mudar a qualquer momento, né? Sim. Eu acho que é isso. Muito obrigada pela sua participação, por ter topado conversar com a gente hoje. Foi muito Obrigada a importante você, tudo que você obrigada pelo falou. convite. As portas estão sempre abertas quando você quiser voltar para a gente conversar mais um pouco. A gente agradece muito a sua participação. Agradeço você e agradeço todo mundo aí que participou. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, essa semana a gente vai ter mais uma live com um ex-aluno do curso de pós-graduação, o Stefano. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço e ele vai vir falar com a gente sobre infodemia e as fake news no período de pandemia. Então, acompanhe aqui na nossa rede, nas nossas redes sociais. A gente vai postar a data da live com ele essa semana. Eu espero que todos vocês acompanhem com a gente. Muito obrigada pela participação e até a próxima.